Olá, meus irmãos. Abram comigo aí a palavra do Senhor no Salmo 25, que é o texto que nós vamos refletir nesse dia para nossa edificação, para esse tempo aqui do nosso exercício devocional. Diz assim, de Davi, é mais um salmo de Davi. A ti, Senhor, eleva minha alma. Deus meu, em ti confio. Não seja eu envergonhado. Nem exultem sobre mim os meus inimigos. Com efeito, dos que em ti esperam, ninguém será envergonhado. Envergonhados serão os que sem causa procedem traiçoeiramente. Faz-me, Senhor, conhecer os teus caminhos, ensina-me as tuas veredas. Guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, em quem eu espero todo o dia. Lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias e das tuas bondades, que são desde a eternidade. Não te lembres dos meus pecados da mocidade, nem das minhas transgressões. Lembra-te de mim segundo a tua misericórdia, por causa da tua bondade, ó Senhor. Bom e reto é o Senhor, por isso aponta os caminhos aos pecadores, guia os humildes na justiça e ensina os mansos o seu caminho. Todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade, para os que guardam a sua aliança e os seus testemunhos. Por causa do teu nome, Senhor, perdoa a minha iniquidade, que é grande. Ao homem que teme ao Senhor, ele o instruirá no caminho que deve escolher. Na prosperidade repousará sua alma e a sua descendência herdará a terra. A intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Os meus olhos se elevam continuamente ao Senhor, pois ele me tirará os pés do laço. Volta-te para mim e tem compaixão, porque estou sozinho e aflito. Alivia-me as tribulações do coração, tira-me das minhas angústias. Considera as minhas aflições e o meu sofrimento e perdoa todos os meus pecados. Considera os meus inimigos, pois são muitos e me abominam com ódio cruel. Guarda minha alma e livra-me, não seja eu envergonhado, pois em ti me refugio. Preservem-me a sinceridade e a retidão, porque em ti espero. Ó Deus, redime a Israel de todas as suas tribulações. Meus irmãos, esse é mais um salmo de Davi, e é um salmo onde Davi mescla questões que têm a ver com ele, que são pessoais, é um lamento pessoal, e ao final ele faz um apelo aqui que se direciona à nação, Ele diz, ó Deus, redime a Israel de todas as suas tribulações. Mas em boa parte do salmo ele está fazendo um apelo e está refletindo sobre a própria vida dele. Ele fala aqui de ser guiado pelo Senhor, de que aqueles que esperam no Senhor não serão envergonhados. Envergonhados serão aqueles que abandonam o Senhor e aqueles que sem causa procedem traiçoeiramente, que não andam no caminho do Senhor. E ele roga que o Senhor o conduzisse, o orientasse. Olha o versículo 4. Faz-me, Senhor, conhecer os teus caminhos e ensina-me as tuas veredas. Guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, em quem eu espero todo dia. É importante lembrar que no Salmo 23 ele afirmou que o Senhor era aquele que o guiava pelas veredas da justiça. E aqui ele ora para que o Senhor o guie. Ele sabe que o Senhor é aquele que o guia, mas ele mantém o coração desejoso de ser guiado. E ele roga isso ao Senhor. Ou seja, ele ora conforme aquilo que ele sabe que é o propósito de Deus, aquilo que Deus quer fazer na vida dele. Eu quero chamar a sua atenção para duas coisas aqui. A primeira delas é quando Davi, ele ora rogando perdão ao Senhor, mas ele confia na misericórdia do Senhor, ele não confia na justiça própria, em algum mérito pessoal. Olha aqui o versículo 6. Lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias
e das tuas bondades, que são desde a eternidade. Olha, ele está clamando a misericórdia, a bondade do Senhor. E aí na sequência ele diz, não te lembres dos meus pecados da mocidade. Ou seja, lembra-te da misericórdia, não dos meus pecados. Não te lembres dos meus pecados da mocidade, nem das minhas transgressões. Lembra-te de mim segundo a tua misericórdia, por causa da tua bondade, ó Senhor. Porque Davi sabe que se Deus não olhar para ele com bondade e misericórdia, ele não sobreviverá ao olhar justo do justo juiz de toda a terra. E no versículo 11, a mesma petição se repete, mas agora com outras palavras, mas o sentido é o mesmo. Ele diz, por causa do teu nome. E não é a primeira vez que Davi faz essa expressão do nome de Deus, de louvar o nome de Deus, porque o nome de Deus, os nomes pelos quais o Senhor foi se dando a conhecer, apontam para o ser dele. Sempre expressam algo da sua perfeição, da sua divindade. Então, falar do nome de Deus nesse contexto bíblico é falar da perfeição do ser de Deus, de um dos atributos do nosso Deus. Então ele diz, por causa do teu nome, Senhor, perdoa a minha iniquidade que é grande. Novamente, Davi se volta para o ser de Deus, que é misericordioso, que é gracioso, que é bondoso, que é amoroso. E é com esperança na misericórdia e na bondade de Deus que ele suplica o perdão. E é isso que a gente precisa aprender dia após dia. É não confiar em nós mesmos, em qualquer justiça própria, porque não temos, mas confiar na misericórdia e bondade de Deus, que são abundantes. A nossa esperança é essa, é a graça de Deus, é o amor de Deus, é a bondade de Deus, é a misericórdia de Deus. E um outro ponto que eu quero destacar nesse salmo, embora seja um salmo rico, a gente poderia ficar vários dias aqui fazendo devocionais só nesse salmo, mas nós vamos fazer apenas duas observações para a nossa edificação. A primeira nós acabamos de fazer e a segunda é a declaração que Davi faz no versículo 14. A intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Ou seja, intimidade com Deus é para aqueles que o temem, para aqueles que manifestam essas posturas que Davi manifestou aqui, de confiar no Senhor, de invocá-lo, de não se apartar do caminho dele, de querer ser guiado, de suplicar ao Senhor que o guie pelos seus caminhos santos. Essa postura de quebrantamento, de arrependimento, de ausência de justiça própria, mas de confiança na misericórdia e na bondade de Deus. Essas são posturas, são atitudes do coração que revelam um verdadeiro temor ao Senhor. Porque é um temor que demonstra que conhece quem Deus é e responde adequadamente às virtudes e às perfeições do ser de Deus, conforme reveladas na Escritura. E então Davi diz, a intimidade é para aqueles que o temem. Ou seja, intimidade com o Senhor, comunhão com o Senhor, andar com o Senhor é privilégio para quem o teme, para quem se apresenta quebrantadamente perante Ele, para quem se apresenta com o coração contrito e desejoso de ser guiado, para quem se apresenta reconhecendo que é pecador e que não tem mérito algum e que confia tão somente na graça, na bondade e na misericórdia dele. A esses o Senhor dará a conhecer a sua aliança. Esses desfrutarão de vida e vida em abundância e conhecerão e prosseguirão em conhecer o Senhor. Então, meu irmão e minha irmã, reflita sobre essas duas verdades preciosas desse salmo e que o Senhor te dê um tempo de edificação, de crescimento, que você coloque o teu coração perante o nosso bondoso Deus e peça a Ele que te guie, que te conduza, que te ilumine e que te ajude sempre a confiar na graça e na bondade dEle, ao invés de confiar em qualquer justiça própria, porque você não tem justiça própria alguma para confiar nela. E que o Senhor sempre te ajude a confiar nele. E que ao mesmo tempo você viva temendo ao Senhor da forma certa, para que então você desfrute da intimidade com o Senhor.
e desfrute das bem-aventuranças, da aliança e da vida em comunhão com o Pai. Que Deus te abençoe, te fortaleça e te guarde. Em nome de Jesus. Amém.